Gente, nós estamos aqui no livro de Levítico, que é depois, nós lemos primeiro Gênesis, Êxodo, agora Levítico. Nós estamos no capítulo 6, nós vimos ontem aí embaixo o capítulo 5 total, aonde Deus fala cada animal que ele quer ir para a oferta, né, sobre o pecado. O que é oferta sobre o pecado? É você dar, né, dependendo do pecado que você comete, Deus pediu um animal para ser sacrificado para que você fosse perdoado por Deus, que era oferta queimada, como incenso. Quando você queima a carne, ela solta um cheiro, ela solta uma fumaça. E assim era como um incenso, como um aroma agradável a Deus, aquela fumaça. E Deus perdoava as pessoas antes da vinda de Jesus daquela forma, né, que era o povo de Israel. Não era o povo egípcio, não era outro povo, os israelitas. Ele fazia isso com o povo israelitas. Por que israelita? Porque Deus, ele não era parente de Abraão, não era parente de sangue de Abraão, mas ele viu que Abraão gostava dele, que Abraão fazia as coisas que agradava. Abraão cultuou Deus, teve fé em Deus, Jeová, Pai de Jesus. Então, ele viu que Abraão, eu peguei essa Bíblia aqui, vamos colocar, e eu comecei a acreditar nessa Bíblia. Eu comecei a adorar essa Bíblia, eu comecei a querer escutar dessa Bíblia, querer saber mais dela. Então eu comecei a fazer, ele começou a adorar a Deus, e Deus ama isso, Deus ama isso, ama que glorifica Ele. Acredito que talvez outros deuses também gostem que as pessoas, né, glorifiquem eles, né? Então, assim como um ser humano às vezes gosta que as pessoas ficam ali glorificando eles. E nisso, Deus, ele mandou fazer o tabernáculo, né? Que era aonde ficavam os mandamentos dele, aonde ficava a sala de reunião, aonde fazia reunião. Ele vinha através de uma nuvem para falar com Moisés. Ele também mandou fazer um lugar para fazer os incensos, para queimar os animais, para matar os animais. E ele dava ele falava com Moisés, e Moisés falava com os sacerdotes, que era o Arão, irmão mais velho de Moisés, e seus sobrinhos, filhos de Arão. O que eles deviam fazer para perdoar o pecado daquela pessoa. Então, era um sacrifício, mas não era gentios, nós somos gentios. Era o povo de Israel, que era o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê, né? Jacó, quando chegou Abraão teve um filho chamado Isaac. Teve um outro também com a empregada, mas eu não sei, eu não me lembro bem o que aconteceu com Ismael, que era o Ismael, não sei se ele, eu lembro que, não sei, gente, então agora não posso falar, vou falar de Isaac. Então, Abraão mandou chamar Rebeca para casar com Isaac, aconteceu aquilo tudo, Rebeca teve gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó queria nascer primeiro, mas não teve jeito. Mesmo puxando o pé do irmão dele na hora de nascer, Esaú nasceu primeiro. Rebeca gostava mais do filho Jacó e Isaac gostava mais de Abraão. Isaac, na hora de morrer, estava cego, queria dar a bênção que Deus deu para Abraão. Olha, Abraão, eu vou multiplicar sua descendência, você vai ser muito grande. Não prometeu riqueza, tá? A riqueza de Deus era você ter muitos filhos, você ter muita descendência. É tipo, eu vou te proteger, sabe? De alguma forma. Então, essa era a promessa de Deus, ter muita descendência, né? Ter muitos filhos, bisnetos, netos e etc e tal. Nisso, essa bênção, quando Abraão morreu, foi passado para o filho dele, Isaac. Depois, era para Esaú, mas só que Jacó, o que ele fez? Jacó enganou o pai dele junto com a mãe dele, Rebeca. Fingiu que era Esaú, mas Isaac estava cego. Isaac pensou que era Esaú, porque ele colocou a roupa de Esaú, que era o cheiro de Esaú. Colocou Esaú, era um homem peludo. Ele não era peludo, mas aí a mãe, a Rebeca, pegou o pelo do cabrito, colocou nele. Então ele fingiu. Então, o que Isaac fez? Deu toda a bênção que Abraão, pai dele, deu para ele, deu para Jacó. E não poderia voltar atrás, gente. E nisso,
Nós tivemos aí, né, uma repercussão grande, que teve José lá no Egito, que era filho de Jacó. Aí Jacó foi para lá, Jacó lutou com um anjo, ele ganhou. Na mesma hora que fala anjo, fala que era um homem, lutou, ganhou. Aí esse homem perguntou, qual o seu nome? Ele falou assim, Jacó. Não, daqui para frente o seu nome não vai ser mais Jacó. Daqui para frente o seu nome vai ser Israel. Por isso que é o povo de Israel. O povo de Israel que estava no Egito, o povo de Jacó que estava no Egito, porque eles ficaram lá. Jacó morreu, foi enterrado em Canaã porque José estava vivo e Jacó pediu ao seu filho José do Egito, José que era comandante depois do faraó, do rei do Egito era o José. Então eles ficaram ali, não dentro do Egito, mas uma parte do Egito, que o rei do Egito deixou eles ficarem. E nisso, na época, né, onde José estava vivo, José pegou os ossos do pai, quando o pai morreu, Jacó levou para Canaã, enterrou lá. Ele pediu para os irmãos dele, olha, quando eu morrer, José falou, me enterra na Canaã junto com os meus familiares, mas os irmãos do José eram tão ruins que nem isso eles fizeram. Então, por isso que é o povo de Israel. O povo de Israel é o povo que Deus prometeu a Abraão que iria multiplicar. Deus não tem nenhum laço de sangue, nada disso com eles não. É porque ele prometeu para Abraão. Abraão passou essa promessa, ó meu filho, Deus me prometeu, agora tem que cumprir com você. Isaac fez a mesma coisa, olha, meu pai passou a bênção dele para mim, eu tô passando para você. Então foi assim, gente. Então o povo de Israel é o povo de Jacó, que se multiplicou, a descendência ficou enorme no Egito. Tinham mais pessoas de Israel, de Jacó, lá no Egito do que o povo do Egito mesmo. E eles tinham até medo deles, mas machucavam, escravizavam, porque quando você não está na sua terra, você está em terra estrangeira, vocês fazem de você o que quiser, né? Senão eles te matam, eles sabem as leis do país deles, eles te matam, eles humilham você, entendeu? E você tem que ficar calado, você não está dentro do seu país, né? Você está estrangeiro numa terra diferente, uma terra que você não conhece. Então nós vamos aqui, aí Deus mandou fazer o tabernáculo para guardar os mandamentos, para guardar as coisas que ele queria, do jeito que ele queria. Deus mostrou tudo para Moisés, conversava com Moisés abertamente, como eu estou conversando com você. Depois ele começou a falar assim, as pessoas pecam às vezes até sem querer. Então eu vou no capítulo 5, ele fala sobre pessoas que pecam sem querer. A pessoa tinha que fazer uma oferta, né, um sacrifício aí, pegar um animal, dependendo do pecado, entregar para Arão, que era o sacerdote, mais os filhos de Arão, e só o sacerdote que poderia fazer esse sacrifício. Você tinha que pegar o animal e dar. E olha que tinha animal que tinha que ser com juros, porque às vezes você esquecia que você tinha cometido aquele pecado, você achava que não era pecado, quando você parava a pensar que era pecado, já tinha passado muito tempo, então você tinha que pagar até com juros. Em vez de você dar uma rolinha só, você tinha que dar 2 rolinhas. Em vez de você dar um pombo só, você tinha que dar 2 pombos com juros. Até Deus cobrava com juros, né? Aí, pro pecado. Eu vou ler aqui o final, para nós começarmos no capítulo 6. Versículo 17. Do capítulo 5 de Levítico. Se alguém pecar, Deus falando com Moisés, se alguém pecar fazendo qualquer uma das coisas que Jeová, Pai de Jesus, dá ordem que não se façam, mesmo que não se dê conta disso, tipo, mesmo que esqueça, eu não me dei conta que eu pequei. Acontece muito isso comigo, gente. Aí, igual eu falei pra vocês, antes de dormir eu faço uma analogia. Eu olho tudo que eu falei, como eu fiz, eu tento fazer isso para pedir perdão a Deus. E se eu fiz alguma coisa com uma pessoa que eu achei que é injusto da minha parte, eu peço perdão para essa pessoa também. Ainda assim, então, ordena que não se façam. Mesmo que não se dê conta que estão pecando, ainda assim, essa pessoa é culpada e responderá pelo seu erro. Versículo 18. E essa pessoa que pecou, deve levar ao sacerdote Arão e os filhos de Arão um carneiro sadio do rebanho. Nunca pode ser animal manco, animal com algum problema, não. Sempre tinha que ser um animal sadio, segundo o valor que foi estabelecido, viu? Porque a pessoa pecou e não sabia que tinha pecado. Ou
esqueceu que aquilo ali é um pecado que Deus falou que não podia cometer. Então, essa pessoa aí tinha que pagar o quê? De uma forma, não assim só um carneiro, né? Ele tinha que pagar dependendo do ciclo, né? Talvez a moeda, mas não era ouro, né? E prata, era essas coisas que eles tinham pegado lá no Egito, que Deus tinha colocado no coração dos egípcios para doar as roupas, as vestes, os tecidos e os ouro, prata, tudo para eles. Deus tinha colocado no coração, vai lá e doa para o pessoal do Egito, deixa o pessoal do Egito pegar tudo. Segundo o valor que foi estabelecido como oferta pela culpa. Então o sacerdote Arão e seus filhos farão a expiação pelo aquele homem que cometeu o pecado, pelo erro dele, que ele cometeu sem querer cometer e sem perceber que ele cometeu. E o pecado dessa pessoa será perdoado assim que Arão fizer aí, né? E que o Arão e os seus filhos fizerem essa expiação, né? Esse ritual. Versículo 19. É uma oferta pela culpa da pessoa, pelo erro que ela cometeu. Ele certamente se tornou culpado de pecar contra Jeová, Deus, Pai de Jesus. Capítulo 6. Jeová disse a Moisés. Jeová, Pai de Jesus, disse a Moisés. Versículo 2. Moisés, se alguém pecar e se comportar de modo infiel para com Jeová, comigo, Deus, Pai de Jesus, enganando o seu próximo com respeito a algo que lhe foi confiado ou que lhe foi deixado como garantia, ou se ele roubar, ou se essa pessoa defraudar o seu próximo. Versículo 3. Ou achar algo perdido e mentir a respeito daquilo, e se ele jurar falsamente a respeito de qualquer um desses pecados que ele cometer, isto é o que ele deve fazer, tá? Eu vou falar para você o que ele deve fazer, tá, Moisés? Versículo 4. Se essa pessoa, né, foi infiel para com Jeová, com Deus, Pai de Jesus, se essa pessoa estiver enganando o seu próximo, seu vizinho, por exemplo, com respeito a algo que lhe foi confiado, eu contei um segredo para ele, ou eu deixei alguma coisa ali na casa dele para ele guardar para mim e ele tá me enganando. Ou eu vou deixar aqui, eu vou pegar isso aqui de você, mas eu deixo como garantia isso aqui, que eu vou te pagar. Ou se, por acaso, essa pessoa me defraudar, me roubar o próximo, roubar outra pessoa. Ou se eu achar alguma coisa, uma carteira perdida, e falar que eu não achei a carteira, eu menti sobre isso. E se eu jurar falsamente a respeito de qualquer um desses pecados que eu cometer, isto é o que que esse homem, eu que pequei, devo fazer. Eu não suporto barulho alto desses caminhões. Versículo 4. Se a pessoa, né, foi infiel com o seu próximo, enganou o seu próximo, ele pecou e é culpado pelo pecado dele, ele é culpado. Pecou, é culpado. Ele deve devolver o que roubou, o que extorquiu. Se eu roubei, eu devo devolver o que eu roubei. Se eu, por acaso, cheguei para a pessoa e falar assim, olha, extorquir. Eu falar assim, olha, eu não conto para ninguém o que eu sei de você, mas você vai ter que me dar um dinheiro. Isso vem muito da política, né? Você tem que devolver aquele dinheiro para aquela pessoa, ou um ouro, ou prata, ou carro, qualquer presente que você tenha ganhado, porque você fez uma chantagem, extorquiu alguém, ou, né, ou que tomou por meio de fraude, né, fraude, você fez, eu vou fazer aqui uma varanda, mas vou falar com a Luciana que custa 20 mil, mas na verdade custa 5 mil. Vou fraudar a Luciana. Vai ser uma fraude, uma mentira. Então você vai ter que devolver aquela fraude, porque é pecado diante de Deus você fazer isso. O que foi confiado aos seus cuidados, a coisa perdida que você achou, você deve devolver. Versículo 5. Ou qualquer coisa a respeito da qual esse homem ou essa mulher tenha jurado falsamente. Se eu jurei falsamente, não, eu juro para você que eu vi a Luciana fazendo sexo com outra pessoa, eu juro, e é mentira, porque a pessoa queria me sacanear, queria me ver o meu nome mal, então eu juro, então
Isso daí também, né? Jurar falsamente aí é pecado, a pessoa é culpada. Versículo 5. Deve fazer uma restituição integral daquilo que ele jurou. Ele deve ir lá, né? E fazer pagar algum tipo de ouro, de prata, e também desfazer o que ele jurou lá, né? Falou lá que em falso, acrescida de 1/5 do seu valor, quer dizer, tem juros ainda. Ele o dará ao dono no dia em que se provar a sua culpa. Olha, ele é culpado, ele mentiu, né? Ele é um mentiroso, ele é culpado. Versículo 6. E ele levará essa pessoa que é culpada ao sacerdote Arão e seus filhos como sua oferta pela culpa a Jeová. Porque diante de Jeová ele é culpado. Um carneiro sadio do seu rebanho, segundo o valor que foi estipulado, como oferta pela culpa dele. Versículo 7. O sacerdote Arão e seus filhos fará expiação por essa pessoa que cometeu pecado perante Jeová. E ele receberá o perdão por qualquer coisa que tenha feito e pela qual se tornou culpado, quando ele der o que Deus pediu, né? Fazer ali um sacrifício para Deus. Versículo 8. Jeová também disse a Moisés. Versículo 9. Moisés, dê a Arão, seu irmão mais velho, e seus sobrinhos, os filhos de Arão, as seguintes ordens. Esta é a lei da oferta queimada. A oferta queimada ficará no braseiro do altar durante toda a noite, até a manhã seguinte, e o fogo será mantido aceso no altar de Deus. Versículo 10. O sacerdote porá sua veste oficial de linho, que Deus, né? Deus que desenhou, Deus que falou qual tecido que deveria ser, que cores deveria ser, foi tudo de Deus. E porá os calções de linho sobre sua nudez. Então retirará as cinzas da oferta queimada que o fogo consumiu no altar e as porá ao lado do altar de Deus. Versículo 11. Depois ele tirará as suas vestes, o Arão, né? O Arão e os filhos de Arão irá tirar as vestes que Deus tinha mandado fazer, que era uma veste, né, de glória, né, de beleza. Porá outras vestes e levará as cinzas a um lugar puro, fora do acampamento onde estava o povo de Israel. Versículo 12. O fogo será mantido aceso no altar de Deus. E o fogo não deve se apagar, deve ser mantido aceso. O sacerdote Arão e os filhos de Arão queimará lenha no altar de Deus. Queimará lenha no altar de Deus. O sacerdote Arão e seus filhos queimará lenha no altar de Deus todas as manhãs. Arrumará a oferta queimada sobre o altar de Deus e fará fumegar, colocar fogo naquela oferta, que é a gordura dos sacrifícios de participação em comum. Versículo 13, a gordura dos animais. Versículo 13, o fogo será mantido continuamente aceso no altar de Deus. Ele não deve se apagar. Versículo 14, esta é a lei da oferta de cereais. Vocês, filhos de Arão, sacerdotes, devem apresentá-la a oferta de cereais perante Jeová, Deus, Pai de Jesus, diante do altar de Deus. Versículo 15. Um dos sacerdotes, um de vocês, filhos de Arão, que são sacerdotes, pegará da oferta de cereais um punhado de farinha fina com azeite e todo o olíbano que há sobre a oferta de cereais. Nós vimos o que é o olíbano aí, gente. Ele é um óleo que tem um cheiro bom. Ele irá fumegar, colocar fogo nos cereais, no altar como representação da oferta inteira, com um aroma agradável para Jeová. O olíbano tinha um cheiro, ele tem um cheiro, ainda vende, tá? Versículo 16. Arão, sacerdote, e seus filhos, que eram sacerdotes, comerão o que sobrar da oferta de cereais. Farão com elas, que é o que? Farinha de trigo fina, azeite e olíbano, farão pães sem fermento e os comerão os pães sem fermento no lugar santo. Eles a comerão no pátio da tenda de reunião de Deus.
Versículo 17. Não deve ser preparado pão com fermento. É a parte que eu dei a eles da oferta feitas a mim por fogo. É algo santíssimo, assim como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa da pessoa que cometeu o pecado. Versículo 18. Todo descendente do sexo masculino dentre os filhos de Arão comerá dessa oferta aí de cereais. É a porção concedida a eles permanentemente para todas as suas gerações, dentre as ofertas feitas por fogo a Jeová. Então, mesmo se os filhos de Arão não fossem sacerdote, toda a descendência deles, só os homens poderiam comer aí desses cereais, do jeito que foi feito aí, que é a farinha misturada com o azeite, e o olíbano. Permanentemente, para sempre, ele tem que fazer para todas as gerações aí de Arão, feitas por fogo a Jeová. Tudo que tocar nelas se tornará sagrado. Versículo 19. Jeová disse ainda a Moisés, no versículo 20, essa é a oferta que Arão, seu irmão mais velho, e os seus sobrinhos, filhos de Arão, apresentarão a Jeová a mim, Deus, Pai de Jesus, no dia em que ele, Arão, for ungido, a 10ª parte de uma efa de farinha fina, como oferta de cereais, como se faz regularmente, metade de manhã e metade anoitecer. Versículo 21. Será assada essa farinha fina com azeite numa frigideira. Você a trará bem misturada com azeite e apresentará como oferta de cereais assada, partida em pedaços, como aroma agradável para Jeová, Pai de Jesus. Versículo 22. O sacerdote ungido, que é Arão, dentre os filhos de Arão, que o suceder a Arão, também fará essa oferta. É um decreto permanente para sempre. A oferta inteira será queimada perante Jeová, Pai de Jesus. Versículo 23. Toda oferta de cereais em favor de um sacerdote deve ser uma oferta apresentada integralmente, não deve ser comida. Versículo 24. Jeová falou mais a Moisés. Olha, Moisés, diga ao seu irmão Arão, que é o seu irmão mais velho, e aos seus sobrinhos, os filhos de Arão, que são sacerdotes que eu escolhi, esta é a lei da oferta pelo pecado, no lugar aonde se abate a oferta queimada. Se abate, mata o animal. Também se abaterá perante Jeová a oferta pelo pecado. É algo santíssimo. Versículo 26. O sacerdote Arão e seus filhos, que a oferecer pelo pecado, a comerá, e será comida no lugar santo, no pátio da tenda de reunião de Deus. Versículo 27. Tudo que tocar na carne da oferta se tornará sagrado. Tudo que tocar na carne da oferta a Deus se tornará sagrado. E se a roupa de alguém for respingada, como um pouco do sangue da oferta, tipo um pouco do sangue do animal, do boi, do carneiro, da ovelha, dos pombos, das rolinhas, você deve lavar no lugar santo a roupa que foi respingada com sangue desses animaizinhos. Versículo 28. O recipiente de barro em que a carne foi cozida desses animais deve ser destroçado, mas se ela foi cozida num recipiente de cobre, o recipiente do cobre terá de ser esfregado e lavado com água. Versículo 29. Todo homem que for sacerdote a comerá essa carne. É algo santíssimo. Versículo 30. No entanto, não se deve comer nenhuma oferta pelo pecado, se um pouco do seu sangue for trazido para dentro da tenda de reunião, para fazer expiação no lugar santo, e deve ser queimada no fogo. Então, tinha que ser do jeito que Deus falava, do jeito que Deus mandava, da ordem. Ele falava com Moisés e Moisés falava para Arão.